Estamos aqui para mais um podcast e o meu entrevistado de hoje é de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ele é fisioterapeuta, é um dos responsáveis pelo departamento infantil em sua igreja, Segunda Igreja Batista, em Cachoeiro de Itapemirim. O meu entrevistado de hoje é Matheus Tosta. Olá, Matheus. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história profissional, de vida, da nossa conversão em família e estamos aí abertos para contar tudo. Que bom, é um prazer, uma honra para mim ter você no meu podcast e saber um pouco da sua história. E eu vou ficar bem à vontade, até porque eu te conheci há pouco tempo, então muita coisa eu não sei, vai ser bem dinâmica mesmo o nosso podcast. Já vamos começar falando sobre o seu trabalho. Você é fisioterapeuta. Me fala o que te motivou a escolher essa especialidade. Então, a minha escolha ela aconteceu muito cedo, né, aos 17 anos de idade. Quando eu fiz o vestibular, passei e não sabia direito como é que era a profissão, só que nos 6 primeiros meses eu vi que aquilo ali era o que eu queria para o resto da minha vida. E hoje a gente já tem 14 anos de formado, né? Muita história para contar, muita luta para contar e fazer parte da vida das pessoas no momento mais crítico delas, e poder ver elas voltando à sua normalidade é um prazer enorme. Nesses anos aí de formação, da sua atuação nessa área, teve algum momento, alguma coisa que foi marcante, algum paciente que te marcou muito, que sempre lembra? Sim. A questão de você vivenciar aquele momento de dificuldade da pessoa, passa pela nossa vida várias pessoas e você acaba fazendo parte da família delas. No meu início de carreira, eu saí da faculdade já empregado, que é uma coisa muito difícil, né? Eu fui trabalhar na cidade de Castelo e lá eu entrei numa clínica como estagiário. Eu tive a minha formação, me registrei no conselho e a partir dali a clínica me efetivou, né? Fiquei, né, tendo uma experiência durante quase um ano e a partir dali eu peguei e decidi seguir carreira solo. Então hoje eu faço, como eu sempre fiz, atendimentos domiciliares em pessoas que tenham dificuldade de se deslocar, né? E lá em Castelo eu conheci uma família que eu falo que foi bênção de Deus mesmo, fazer parte daquela família. Ele teve uma polifratura, ele sofreu um acidente de moto, bateu na lateral de um carro, e o lado esquerdo dele foi todo fraturado, todo, braço, perna, perdeu movimentos de mão, de antebraço, e aquilo ali me chamou muita atenção porque era um momento de rebeldia, né? Mas ele trabalhava muito e os pais extremamente cristãos, só que aquela dificuldade ali fez uma transformação na vida dele. Então a minha marca dos meus primeiros pacientes é ele, entendeu? Então assim, a gente depois disso teve muita amizade, tive presente no casamento dele, hoje ele é pai de família, tocou a vida dele divinamente bem, e esse é um paciente assim especial que me marcou muito. Sim, e você falou da diferença, né, em atender dentro de uma clínica e a domiciliar. Acho que isso traz mais para o lado humano, né? Porque você passa a conhecer mesmo a vida, a casa da pessoa, faz uma diferença. Quando a gente trabalha dentro de um setor fechado, tanto em hospital quanto em clínica, você vivencia aquele momento ali. A pessoa chega lá, eu estou com uma dor, eu estou com alguma coisa que você possa me ajudar? Vou ajudar, vou estar presente, vou botar o que Deus me deu de dom para ajudar. Só que quando você faz o atendimento domiciliar, você vivencia exatamente o que a família está vivenciando. Porque você vê as dificuldades, nem toda casa é estruturada. Grande maioria dos meus pacientes tiveram momentos de cadeira de roda, então nem tudo é de uma forma adequada. E aí você tem que trabalhar em cima do que ele tem ali para você poder trabalhar. Então se tiver um sofrimento de uma dificuldade, eu estou preso em cima de uma cama, eu sempre falo, é momento. Tudo na vida é passageiro, né? Se tá ruim, espera um pouquinho que vai passar. Se tá bom,
aproveita muito o que vai passar, entendeu? Então, se você está presente ali, vivenciando todos os dias, tem pacientes que têm a necessidade de um atendimento diário. Então, você está ali, vivenciando aquilo ali, lutando com ele, e sabendo que Deus te deu uma capacidade de poder ajudar, é gratificante demais. Entendeu? Então, assim, vivenciar o dia a dia é a melhor coisa. Sim, e nada melhor do que sentir a dor do próximo, né? Nossa. Pra gente ser grato pelo que a gente vive, né? Com Porque às vezes certeza. vê situações bem piores e poder ajudar nesse momento, eu imagino que seja Exatamente. gratificante. Tive o prazer de conhecer a sua esposa, muito simpática, muito agradável. Sei que ela também trabalha na área da saúde, quase na mesma área que você. Me conta um pouco sobre isso. Então, a gente decidiu que ela voltasse a estudar depois de muito tempo na área de vendas, só que a cobrança no setor de vendas é muito grande, né? Então, quando eu fiz 10 anos de experiência, a gente teve um atritozinho dentro de casa por conta de cobrança, de pressão. Então, a gente não estava suportando mais aquilo ali. Então, eu cheguei para ela e falei assim: o que você gosta de fazer para ver se a gente consegue mudar de profissão? Aí, sentamos juntos, conversamos, e ela falou assim: eu gosto da sua profissão. Aí foi quando me deu uma luz. Eu falei o seguinte: tem uma área da minha profissão que na época eu não gostava, não atuava como hoje eu atuo pouca coisa na área dela, mas eu deixo tudo para ela fazer sobre a parte manual, estético, e na minha profissão a gente tem isso daí, que é a fisioterapia dermatofuncional. Então, como meu foco é trauma e ortopedia e neurologia, a parte de estética, a gente comprou um consultório, estruturou o consultório, hoje ela atua lá e eu fico fazendo a parte domiciliar. Então eu pego pacientes críticos e ela finaliza. Se tiver um paciente crítico que precisa de uma drenagem linfática após um acidente, ela que atende. Então, se o paciente puder se deslocar até o consultório, ele vai. Geralmente não pode, aí eu levo ela comigo, ela faz o atendimento dela e depois eu dou prosseguimento ao meu. Sim, então acaba que vocês trabalham em conjunto, mas dessa forma, Exatamente. né? E, Matheus, o pouquinho que eu participei assim com vocês, os poucos momentos eu percebi que você é muito família. Sim. Né? Vejo que você dá muito conselho na área da educação. Então, o que te motivou a ser dessa forma? Olha, eu tento passar para os meus filhos o que eu aprendi, né? Os meus pais me passaram dentro das possibilidades deles. Então, hoje eu vejo que eu fui um premiado de Deus, porque eu enxerguei que eu dei certo na vida, né? Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, mas o que eu consegui fazer, eu tento passar para eles, para tentar ter uma vida um pouquinho melhor do que a gente já tem e dar prosseguimento a tudo que eles têm de vida. Sei que você não nasceu no lar evangélico. Sim. Eu gostaria que você falasse para mim sobre a sua conversão, como que foi. Então, a minha conversão, ela veio num momento triste, né? Eu tive depressão, fiquei quase 1 ano e meio, 2 anos tratando, né? E para mim, eu não, mesmo sendo da área, se a gente não vivenciar o que é uma depressão, a gente sempre vai achar é uma frescura, é um momento de estresse, e não é. Hoje eu sinto na pele, senti na pele, hoje graças a Deus eu falo que eu tô curado disso tudo, e aquele momento ali foi muito ruim, né? Sempre faltou alguma coisa, e por mais que eu orasse, por mais que eu tivesse ali no berço católico, eu sempre senti um pouquinho de falta de alguma coisa. Então, aquele momento fundo do poço me fez enxergar que a única maneira de você olhar é para cima, né? O poço ele pode ser o mais fundo possível. Se você olhar para cima, você tem a luz. Então, ali eu busquei a luz. Eu fui, comecei a orar mais, a ler a Bíblia, que eu não lia, e comecei a entender um pouquinho. Foi quando eu fui para a Segunda Igreja Batista de Cachoeira, fui extremamente bem recebido, né? Hoje o saudoso Ademar, que já não faz parte desse mundo, ele me recebeu assim, braços abertos,
posteriormente a isso, teve o contato com o pastor Joás, que é hoje o responsável pela Segunda Igreja Batista de Cachoeiro. Um ser humano fora da casinha, né? Então, a partir dali, a maneira que a igreja me recebeu, que todos os irmãos ali presentes me recebeu, fez um diferencial na minha vida. Então, ali eu fui buscando, até eu decidir fazer a conversão, me batizar, entender hoje o que é o batismo, né? As pessoas falam assim, vou me batizar, mas você já é batizado no católico. Não é a mesma coisa, não é. Jesus não foi batizado com um pouquinho de água na cabeça. Ele desceu nas águas e ressuscitou outra criatura. Então, a gente tenta fazer um simbolismo da Igreja Batista, você renascer, quando alguém te chamar para fazer, vamos batizar. A pessoa está te chamando para morrer para a vida atual e ressurgir nova criatura. Então, a minha decisão de buscar a Deus, dali para frente, quando você tem um Deus vivo presente na sua vida, nada mais dá errado. Então, você aproveita cada detalhe. Né? Em 1 Tessalonicenses 5,18, está escrito que em tudo dai graças. Se tiver ruim, dai graças. Se tiver bom, dai graças em dobro. Foi isso aí. Aí é difícil, né? Muito. Porque, igual você disse que passou por uma depressão, quando a gente está vivendo, parece que não tem mais saída, né? Não. E é nesse momento que Jesus chega e muda a história. E hoje, né, você, juntamente com a sua esposa, por isso que eu falei, você é muito família, né? Tá sempre envolvido. Sei que vocês têm um trabalho doméstico, assim, com cultos. Fala um pouquinho também sobre isso. Então, nossos cultos domiciliar, eles acontecem toda quarta-feira, só a nossa família mesmo, porque isso a gente veio trazendo desde da casa da minha sogra. Todas as quartas-feiras a gente se reúne, às 7h30, para poder louvar o Senhor, buscar, querer a presença dEle, e ali a gente ora por toda a nossa família, tanto da família da Simone, quanto da minha família. Então todos eles estão presentes na nossa oração. E quando a gente tinha minha sogra, faleceu tem pouco tempo, ela recebeu a gente na casa dela da melhor maneira possível, porque ela também tinha sede da palavra. Então, quando a gente começou a fazer os cultos lá, nós vimos mudanças na nossa família acontecer mediante a nossa intermediação ali buscando a Deus. E, infelizmente, hoje ela não está mais com a gente. A gente continua fazendo os cultos semanais toda quarta-feira lá em casa agora, e só tem sido bênção. A gente tem visto transformações em familiares que tenho certeza que é coisa da nossa oração. Sim, eu estava falando que você e sua esposa, acabei indo para outro assunto, mas vocês também são responsáveis pelo departamento infantil da sua igreja. Sim. Aí gostaria que você falasse sobre isso pra gente. Então, um domingo do mês, a gente ministra as aulas do grupo de 7 e 8 anos das crianças. Né? Eu gosto muito de criança, Simone gosta muito de criança, então a gente pegou uma faixa etária que ali está com sede de aprender. Né? Eles estão buscando, tem um em específico, eu não falo aluno porque é um pequeno irmão, né? Só que a gente aprende muito com ele. Ele é sedento pela palavra, ele sabe de cor todos os livros da Bíblia. Dependendo do versículo, se você não destacar onde está, ele sabe exatamente. Então isso aí foi nos trazendo cada vez mais sede de buscar. Então quando a gente tem uma dúvida, a gente recorre a ele. João, o que é isso? Ele explica pra gente. Então a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Sim. Só que se a gente levar em consideração a nossa união como irmãos, é uma troca de experiência. Sim. Né? Então isso aí atraiu muita gente sobre lidar com crianças. Né? E tem aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade ou estão chegando agora, e a gente tenta passar o que a gente conseguiu aprender. Mateus, você comentou comigo que é bem realizado na sua profissão, era o que você realmente sonhava. Mas existe ainda algum sonho nessa área, ou que seja em outra área da sua vida que você ainda sonha em realizar ou em ver? Sim, a resposta é sim. Porque eu acho que todo, independente homem, mulher, eu acho que todo ser humano, ele tem que ser sonhador, né? Tem que ser ambicioso.
Tem gente que fala, mas a pessoa não pode ser ambiciosa. Eu acredito que a pessoa tenha que ser ambicioso, não ganancioso, que é uma diferença enorme, apesar da palavra ser muito próxima. Só que quando a gente é ambicioso, a gente quer sempre o melhor, a gente quer proporcionar o melhor, a gente quer ver a nossa família bem. E dentro da profissão, desde quando eu me formei, em 16 de dezembro de 2010, de lá para cá, graças à minha profissão, graças à minha maneira de viver, eu fui conquistando tudo que eu quis. Só que a gente não pode estacionar nos nossos sonhos, né? Hoje eu tenho novos planos, materiais, de vida, mas um dos meus maiores sonhos é fazer com que a minha família, tanto por parte de pai ou de mãe, enxergue a Cristo como eu enxerguei, como eu tive a sede de buscar, de acompanhar, e que Deus abençoe todos eles, sem exceção. Esse é o meu maior sonho. Mateus, muito obrigada, estou muito feliz com o nosso podcast. Acredito que alguns assuntos sempre ficam para trás, né? Sim. Porque a gente ou acaba esquecendo, ou o tempo não é o suficiente. Mas estou muito honrada com a sua participação, muito feliz e poder conhecer, né, a sua história melhor e saber que mudanças foram feitas. Acredito que a próxima vez que nos encontrarmos você vai ter muito mais testemunho para contar. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer conhecer vocês, conhecer um pouquinho da história de vocês, que pode ter certeza que para mim é inspirador. Eu vou levar no coração para o resto da vida. Obrigado a todos e conta comigo sempre. Muito obrigada.